Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista. Estou aqui para falar hoje com você sobre o tratamento das arritmias cardíacas, respondendo às principais dúvidas, as dúvidas mais frequentes que os pacientes têm a respeito desse tema. Aqui dentro desse espaço trago assuntos sobre saúde cardiovascular, hábitos de vida e outros temas em saúde de forma geral. Vamos começar com a nossa primeira pergunta, então? Na nossa primeira pergunta, quais são os tratamentos disponíveis para a arritmia cardíaca, né? Então, quando a gente fala em tratamento para a arritmia cardíaca, a gente tem desde o tratamento clínico, digamos assim, que vai desde o tratamento clínico, claro, isso a gente já está considerando que a gente já passou pela fase do diagnóstico, né? Ou seja, o paciente tem algum tipo de sintoma, ou mesmo não tendo sintoma, ele apresentou alguma arritmia em algum exame, por exemplo, e aí, após esse diagnóstico, eu já sei qual que é o tipo de arritmia que o paciente tem, certo? Então, passando para o tratamento, tem desde o tratamento clínico, que a gente diz expectante, e apenas com orientações gerais, que é quando eu dou apenas orientações gerais para o paciente e acompanho, tá? E não uso medicação, e não faço tratamento intervencionista, nada disso. E por que isso é possível? Porque tem alguns tipos de arritmia que têm um caráter, digamos, benigno, né? Ou que são secundárias a estímulos externos ou a questões que são transitórias. Então, muitas das vezes eu tenho uma conduta clínica, que a gente diz essa, de expectante, de observação e, obviamente, orientação do paciente acerca daquilo que ele deve evitar eventualmente, ou de novos sintomas que devem aparecer, e ele precisa, obviamente, comunicar o médico, tá? Então, digamos, essa é a primeira parte do tratamento clínico, que em muitos casos de arritmia a gente pode proceder dessa forma. Em muitos casos, porém, a gente vai precisar de uso de medicação, tá? E de medicação específica para tratamento de arritmia. Aí, dentro do cenário dessas medicações, a gente tem algumas classes medicamentosas que são específicas para tratamentos de alguns tipos de arritmia, tá? Então, dependendo do tipo de arritmia, a gente pode usar um tipo de medicação, às vezes a combinação de mais de um tipo de medicação. Tá? E, em alguns casos selecionados, a gente vai precisar fazer tratamentos intervencionistas. Tratamentos mais intervencionistas, a gente tem desde a cardioversão elétrica sincronizada, tá? É quando o paciente leva aquele choque no peito, né? O paciente leva aquele choque no peito, e isso pode ser feito, às vezes, no cenário de urgência, emergência, de um quadro de arritmia, quando o paciente vai em um pronto-socorro, ele tem um tipo de arritmia que é, digamos, ameaçadora à vida, então ele precisa fazer uma cardioversão elétrica de emergência, tá? Mas a gente tem muitos casos de arritmias, por exemplo, como a fibrilação atrial, que a gente pode fazer uma tentativa de cardioversão elétrica eletiva. E o que significa eletiva? Eletiva quer dizer que é uma cardioversão elétrica agendada, ou seja, o paciente já faz o acompanhamento, ele fez o diagnóstico, o médico acha que para ele seria interessante fazer uma cardioversão elétrica eletiva. Então, ele vai agendar isso no hospital, ele vai até o hospital para fazer essa cardioversão elétrica eletiva, na tentativa de reverter aquela arritmia para o ritmo normal do coração, tá? E a gente tem também a ablação das arritmias, né? Que é aquele tratamento como se fosse um cateterismo, coloca aquele catéter que vai até lá no coração, identifica a região dessas arritmias e faz a ablação. A gente tem algumas técnicas da ablação, enfim, mas faz a ablação para tentar controlar melhor aquela arritmia, muitas das vezes pode ser até curativo, tá? Então, citando todos os tratamentos, a gente tem desde o tratamento clínico, apenas expectante, com orientações, observacional, com uso de medicações, e às vezes com necessidade de tratamento mais intervencionista, como cardioversão elétrica, ou até mesmo a ablação. Quando é necessário o uso de medicamentos para arritmia, né? Então, como a gente estava falando, né, muitos dos pacientes vão precisar fazer uso de algum tipo de medicação. E quando que isso é necessário? Isso é necessário em alguns casos específicos de arritmia, que a gente sabe que não vai ser possível controlar sem uso de medicação. Tá? Então, tem alguns tipos de arritmia que a gente vai precisar usar. Muitas das vezes, a gente vai usar medicação
não assim pela arritmia em si, porque não seria necessário, mas mais para um controle de sintomas. Por exemplo, às vezes o paciente tem um ataque cardíaco sinusal, que a gente nem considera em si uma arritmia, né? A gente sabe que é o ritmo normal do coração acelerado, né? Que pode estar assim sob determinadas condições, mas aquilo traz sintoma para o paciente, aquilo traz desconforto para o paciente. Sendo assim, para alívio de sintomas, a gente pode prescrever também uma medicação para controle de frequência cardíaca. Tá? Então, nesse tipo de cenário também, para controle sintomático, a gente também pode usar. Tá? Então, e tem algumas arritmias específicas que, às vezes, não vão ser de tão fácil controle, como eu tinha falado na pergunta anterior, e que a gente vai precisar fazer uma associação dessas medicações. A gente tem muitas classes de medicações antiarrítmicas, né? Então, e a gente tem uma variabilidade grande de medicações, o que possibilita a gente, de acordo com o tipo de arritmia que tem, de acordo com o perfil do paciente, selecionar aquele tipo de medicação que a gente entende que vai ser mais adequada, que pode ser mais eficaz no tratamento daquela arritmia. O que é ablação por catéter e quais são as indicações, né? Então, a gente já havia falado que faz parte do arsenal terapêutico aí do tratamento das arritmias, né? Então, a ablação por catéter é quando assim, você coloca um catéter e esse catéter chega até o coração, ou seja, como se fosse um cateterismo, e eu envio um catéter, geralmente aqui pela região aqui inguinal, eu funciono um vaso, esse vaso, o catéter vai até o coração. Primeiro ele faz um mapeamento, ele identifica, é claro que ele já tem uma noção de qual que é a localização, a origem ali daquela arritmia, né? Mas muitas das vezes ele confirma aquilo, ele pode fazer testes de provocação, ele pode fazer um mapeamento eletroanatômico 3D para identificar, de fato, onde está surgindo aquela arritmia, e aí ele procede em si a ablação. A ablação, nós temos 3 técnicas principais: a ablação por radiofrequência, a ablação por crio e ablação por campo pulsado, que é uma técnica um pouco mais recente. Em todas elas, o intuito é provocar uma lesão naquela região endocárdica ali, né? E sim, essa lesão, o intuito é controlar a arritmia ou até mesmo curar aquela arritmia, tá? Então, nem sempre a gente consegue um tratamento curativo, às vezes sim, mas muitas das vezes apenas obter um controle melhor daquele quadro arrítmico, isso aí já faz com que esse procedimento ele tenha sucesso, tá? Então, a ablação, falando em termos de indicações, a gente tem arritmias que têm indicações específicas. Então, não é toda arritmia que eu vou ter que fazer ablação. Às vezes, só com orientações eu consigo controlar arritmias, às vezes só com o uso de medicação, às vezes são arritmias que são transitórias, né? Então, não é sempre que eu vou precisar fazer ablação. Mas a ablação tem indicações em muitas arritmias, principalmente arritmias que são ameaçadoras à vida e eu não consigo ter um controle medicamentoso adequado, tá? E nem sempre arritmias ameaçadoras à vida, mas arritmias de difícil controle medicamentoso eu acabo tendo que optar também por fazer a ablação. Como é um tratamento intervencionista, né? É um procedimento invasivo que tem os seus riscos, a gente sempre resguarda bem o paciente e guarda esse procedimento para ser feito de fato quando ele tem uma indicação precisa. Claro que nos últimos anos a gente tem uma evolução grande das técnicas, os médicos têm cada vez uma expertise maior para fazer esse tipo de procedimento, mas não deixa de ser um procedimento e tem os seus riscos inerentes. Então, por causa disso, a gente sempre define muito bem o paciente que pode se beneficiar ou não daquele tipo de procedimento, tá? Passando para a nossa quarta pergunta: quando é indicado o implante de marca-passo? Interessante. O implante de marca-passo, ele é indicado nos casos onde o paciente tem uma frequência cardíaca baixa, ou seja, ele tem um bloqueio atrioventricular avançado, que leva a uma frequência cardíaca baixa, e isso ocorre de forma persistente, ou seja, não é transitório. Tem certas situações que isso pode acontecer de forma transitória, tá? E eu entendo que quando está falando aqui de marca-passo, a gente está falando de marca-passo definitivo, né? A gente tem o marca-passo transcutâneo, que são aquelas pastas que a gente coloca aqui no tórax, quando assim, o paciente chega com um quadro de bradicardia e a gente coloca aquilo ali na emergência. A gente pode usar também em cenários de urgência e emergência o marca-passo
transvenoso provisório, mas eu entendo que é o marca-passo definitivo, né? É aquele dispositivozinho que tem um gerador e um eletrodo. O gerador é colocado aqui no subcutâneo e o eletrodo é como se fosse um cabo, é colocado dentro lá do coração para estimular o coração. Então, a indicação dele está naquelas situações de bloqueio atrioventricular avançado, persistente, com a frequência baixa, paciente sintomático, é colocado o marca-passo, é feito um implante, e o marca-passo ele vai estimulando o coração para que ele mantenha uma frequência cardíaca mínima, tá? Desejada, e o paciente possa sair daquele quadro ali de risco à vida. Passando para a nossa quinta pergunta, quando é necessário dar choque no coração? A gente tinha falado um pouco dessa pergunta, né, anteriormente, já abordando um pouco, a gente está falando sobre a questão da cardioversão elétrica, então só recapitulando. A gente tem a possibilidade de cardioversão elétrica dentro ali do cenário de emergência, tá? Que é quando o paciente chega com alguma arritmia ameaçadora à vida, e nesse caso ele vai receber essa cardioversão elétrica, que é o choque no coração sincronizado, tá? Para que possa fazer a reversão desse quadro de arritmia. Mas tem também situações, como mesmo eu já havia citado, onde a gente tem a cardioversão elétrica eletiva, agendada, como muitas das vezes é feito nos quadros de fibrilação atrial, tá? Ele é um procedimento, apesar de invasivo, ele é relativamente seguro, né? O paciente não sente dor, tá? O paciente é feito uma analgesia potente, é feito também uma sedação superficial, não chega a ser uma anestesia, tá? Mas uma sedação superficial para que assim, o paciente ele não veja e não sinta nada, tá? E é, sim, um procedimento eficaz, como mesmo já comentei, tanto dentro do cenário de urgência e emergência, quanto em casos eletivos. Espero, então, que você tenha gostado. Tentei abordar aqui aquelas que eram as principais dúvidas a respeito do tratamento das arritmias cardíacas. Se você gostou, escreva aqui no chat, curta, compartilhe, envie para algumas pessoas que você acredite que vá gostar de ver, ouvir um pouco sobre esse tema. E se você tem alguma outra sugestão de tema que eu possa abordar, escreva aqui também no chat e a gente se vê.